E uma pessoa pergunta o que é oração contínua. O que a gente chama de oração contínua não é eventualmente uma oração falada, oração formal, mas é aquele esforço que a gente está fazendo continuamente para se alinhar, para se interiorizar, para encontrar o seu ser interior. É nesse esforço, é nesse trabalho contínuo de você se voltar para dentro, de você estar buscando isso. É nisso que consiste a oração contínua. Oração contínua você pode estar fazendo mesmo quando está fazendo qualquer coisa. Porque oração contínua não é uma oração que você pronuncia com palavras, mas é esta atitude interna, é este esforço, esta busca de estar sempre procurando essa interiorização. Agora, para isso acontecer, é preciso não só que a gente esteja buscando, mas que a gente peça ao eu interno que isto aconteça. Porque você pode estar voltado para dentro, pode estar pensando nisso, mas pode não se transformar numa oração contínua. Isso pode ter pausas, pode ter esquecimento, você pode passar dias sem lembrar disto, depois se lembrar de novo. Então, para isso permanecer, é preciso ajuda interna. Então, a gente está sempre pedindo ajuda interna, mesmo que aparentemente não precise de nada. Estando pedindo ajuda interna para isso, é uma forma de você estar em oração contínua. Agora, nós vamos compreendendo esse mecanismo, vamos percebendo o que é oração contínua, é quando praticamos isso, é quando fazemos. E é a própria prática desta tentativa é que nos vai mostrando o que é isso. Ninguém pode nos ensinar a oração contínua. Ninguém pode nos ensinar a estar orando sempre. Você tem que começar, você tem que se interiorizar, você tem que buscar. Todas as vezes que você se lembra, você faz isto e vai ver que esquece muito e passa muitos períodos sem se lembrar. Mas toda vez que você se lembra, você volta a fazer isto. Porque a uma certa altura, isto vai se instalando. E isto vai te ensinando como fazer para isto ir permanecendo. É esse movimento interno que você está buscando, é que ensina você a aperfeiçoar isto. Agora, quando isto se instala, quando isso acontece, então isto pode acontecer você falando, pode acontecer você sentindo no coração, ou pode acontecer isso se instalar na sua mente. E é só quando isso se instala em todos esses níveis e você se lembra que tem que fazer isto, é que isto vai ficando estável e que isto vai então te ensinando como é que você permanece nesse estado de maior segurança. Quem trabalha assim está trabalhando com as forças do centro cardíaco. Não, nada disto é força dos centros mentais somente. Isto é coisa do centro cardíaco. E há muitos seres que têm necessidade de apelar para o centro cardíaco, para esta área cardíaca, e tem muita necessidade que esta área finalmente se abra, finalmente funcione. Porque nós ficamos a uma certa altura cansados, exaustos de irmos só pela mente, só pela razão, só pelo raciocínio, só pelas deduções, só pelo trabalho mental. Isto dá uma exaustão a um certo ponto. E de uma vida para outra vai dando problemas mentais. Então, você só funcionar pela cabeça, só ativando, apelando para os centros da cabeça, você vai ficando exausto, você vai ficando cansado, vai ficando árido. É preciso que haja este desenvolvimento do sentimento.
Mas para fazer este trabalho, o trabalho é você, quando encontra dentro do seu coração, dentro do seu peito, dentro do seu sentimento, quando você encontra ali algum pensamento humano, você se volta para dentro, você vai encontrar um jardim zoológico, não é? De pensamentos humanos, de conceitos, de expectativas, de tudo isso. Cada coisa dessa, você tem que afastar. Tudo que você vai encontrando nesse sentido, você vai afastando. Você vai afastando. E aí, esta área vai ficando plena. Quando você vai afastando tudo que você tem aí, todos os seus sentimentos humanos, todas as suas aflições, todas as suas expectativas, todas as suas deduções que você tirou lá na sua mente e desceu para aí, entupiu esta área com as tuas deduções, entupiu o coração. Então, isto precisa ser tudo retirado. Isso precisa ser tudo retirado, porque esta área não tem nada a ver com deduções, com reflexões, com ordenação mental. Esta área não tem nada a ver com isto. Então precisa, quando se volta para lá, tudo que encontrar que desceu da cabeça, que desceu da mente, tem que tirar, tem que eliminar, tem que mandar embora. E isto é um fato que diz respeito à oração contínua. Os efeitos disto são muito amplos. Então, a pessoa que procura este tipo de exercício, que procura este tipo de trabalho, começa a sentir muitos efeitos, principalmente no campo dos seus sentidos. No campo espiritual, que é um outro nível que não é os sentidos, não? E também na inteligência. Isto mexe com esses níveis nossos. E vai havendo uma mudança nesses nossos níveis. No plano dos sentidos, nós podemos começar a sentir, em vez daquele conjunto de ansiedades, em vez daquele conjunto de deduções, em vez daquela situação emocional, nós vamos sentindo nesta área uma espécie de agradável calor. Isto se passa com todos. E se nós não estamos ainda sentindo isto nos nossos planos sensíveis, é porque não fizemos isto o suficiente. Mas quando fazemos isto, de estarmos nos voltando lá para dentro, tirando de lá tudo aquilo que encontramos de humano, de sentimento, tudo aquilo que desceu da cabeça para lá, se a gente não tira isto tudo, a gente não chega a este ponto de sentir este calor. Este calor quer dizer, houve uma limpeza, ou a limpeza começou. E outra coisa também que se sente, além desta área cardíaca, além desta área onde muitos estão aflitos, muitos estão oprimidos, não? Muitos estão congestionados. Quando isto começa a ser removido, quando nós começamos a entregar isto, nós sentimos uma leveza, uma agilidade, não só no funcionamento desta área cardíaca, nos nossos sentimentos e tudo, mas sentimos uma leveza e sentimos uma agilidade, inclusive no nosso corpo físico. Então tem pessoas que para ficarem ágeis vão fazer exercícios físicos. Claro, isso pode ter o seu efeito. Mas elas ficariam muito mais ágeis, elas ficariam muito mais rápidas, entrariam num ritmo muito mais adequado se elas desobstruíssem toda esta área. Se elas desobstruíssem toda esta parte cardíaca, onde nós guardamos os sentimentos, não? E esvaziássemos isto. Se isto evolui, se isto progride, esta limpeza desta área cardíaca vai nos dando até imunidade diante de doenças. Veja um pouco a repercussão que isto pode ter. Sem falar que com esta área desobstruída, com toda esta parte humana tirada daí,
e a gente assumindo este vazio, até que comece a sentir este calor. Isto é coisa física também, porque o físico obrigatoriamente não está separado desses trabalhos internos, não está separado de toda esta parte, não, da oração contínua. Mas nós também ficamos curados daquilo que nós chamamos de fadiga, de cansaço, de lentidão. Então, isto tudo é resultado, a uma certa altura, deste congestionamento nessa área cardíaca, nessa zona do corpo, do ser, onde tudo isso que é mental, que é raciocínio, vai ficando acumulado, vai ficando congestionado e desce para cá, para o cardíaco. Aí começa a fadiga, começa o cansaço, começa a lentidão e muitas doenças também que começam a partir desta situação. Então, no plano dos nossos sentidos, o que se sabe é que há todas essas mudanças. Agora, no nosso campo psicológico, no nosso campo mental, o nosso amor, a nossa relação com os outros vai ficando mais suave. Então, em vez de você estar ligado a uma coisa muito aferrado, aquilo vai ficando suave, como se uma coisa fosse sendo alargada, afrouxada. Isto é o que a gente sente no campo psicológico, no campo subjetivo. Isto não apaga completamente os seus apegos, não apaga completamente aquilo que você está segurando, não resolve isto de uma vez, mas isto vai ficando mais leve, desapertado. E começa a vir também uma calma interior. E o pensamento começa a ficar de melhor qualidade. Então, se isto começa a ficar desobstruído, se você decide colocar tudo isso que você construiu mentalmente para fora, mesmo deixando aquilo vazio, se você consegue fazer isto, você vai ver que mesmo que você queira, você não consegue mais por muito tempo ter pensamento negativo. Começa um pensamento negativo, você desiste, aquilo não funciona, aquilo não vai. Veja como esta carga que nós trazemos de coisas mentais, de deduções, de coisa, quando isto se instala, quando desce, quanto distúrbio isto pode produzir. Agora, na nossa razão, nos nossos planos mais internos, então, a nossa compreensão se purifica, a nossa compreensão vai se alargando. Então, nós podemos começar a compreender certas leis espirituais com muito mais abertura. Nós começamos a compreender realmente uma lei espiritual. Então, desobstruindo tudo isso, você abrindo mão de tudo isto e expulsando tudo isto dessa área onde isso tudo está aninhado mesmo. Se você se recusa a manter isto aí, então você vai começar a compreender diferente certas leis. Então você vê que você conhecia uma lei, mas você não tinha compreendido aquilo direito. Você não tinha compreendido aquilo a fundo. Você tinha entendido intelectualmente, mas não teve uma compreensão suficiente para realmente seguir aquela lei. Porque realmente para seguir uma lei que a gente conhece, nós precisamos estar muito desobstruídos, senão não conseguimos compreender a extensão daquela lei. Nós vamos começando a perceber também que certas preocupações inúteis, porque mesmo uma preocupação material e muito concreta, ela é completamente inútil. Porque tudo o que acontece de concreto na tua vida é causado por você. É você que atrai, você que constrói, você que faz aquilo, você constrói as situações, até que finalmente ela está pronta e ela se projeta. E ela então começa a acontecer. E nós então começamos a perceber isto tudo, finalmente. Olhe,
para nós percebermos que uma situação na qual nós nos encontramos foi toda feita por nós, para chegar a compreender isto, precisa que esta área cardíaca esteja muito mais limpa do que sempre esteve. Porque senão você mesmo não compreende. Você fica procurando as causas do que acontece, fica atribuindo aos outros, às situações, aquilo que acontece. Você não consegue compreender a fundo que é você mesmo que determina todas as situações nas quais você venha se encontrar. É muito simples, não? Nós encontrarmos uma situação e dizer, bom, a culpa é disto, ou daquilo, ou de fulano. Nós só conseguimos compreender realmente que qualquer coisa que esteja acontecendo, fomos nós mesmos que produzimos, não o outro. Fomos nós que produzimos. Nós temos parte naquilo, integrante naquilo. Aquilo é nossa obra. Nós só podemos compreender isto quando isto começa a ficar desobstruído. Então, esta busca permanente, esta busca insistente, tem repercussões realmente muito amplas.